Sejam todos bem-vindos ao canal Cristão do Mundo Real. Estaremos aqui mostrando para vocês a realidade, o cotidiano de alguns seguidores de Cristo. E conosco está aqui hoje o Alex, um amigo já de bastante tempo. Obrigado por ter aceitado esse convite aí da gente estar fazendo esse bate-papo. Eu agradeço. Legal. Fala um pouquinho de você para nós, Alex. Falar um pouquinho de mim? Quem sou eu? Isso, quem é você? É difícil de explicar, né? Eu sou o Alex, eu sou membro da Igreja Batista hoje. Frequentei uma congregação lá no Conjunto Coapar, da primeira igreja, que fica aqui na cidade, no centro da cidade, né? Então, um trabalho que já existe, eu estou há 5 anos lá. Desde os 15 anos eu sou da Igreja Batista. Bacana. Desde os 15 anos de idade. Eu tenho 40, vou fazer 43 anos agora, no próximo mês. Então já faz um tempinho já, né? Mas tem uma formação cristã intensa, desde criança, né? Na Igreja Católica, sempre estudando a Bíblia, né? Tive uma conversão gradativa, né? Fui conhecendo a palavra e a palavra foi tomando conta de mim, né? Foi me dando direcionamentos, me dando caminhos. Eu fui percorrendo caminhos, né, através do conhecimento. Fiz uma faculdade de teologia, tenho formação em teologia. Você é formado em teologia também? Em teologia, que bacana. Também. E depois eu acabei rumando para psicologia. Então já sou psicólogo, já vai para 11 anos dentro dessa carreira de psicologia. Dou aula também de psicologia pastoral no Seminário Luterano. E você se formou em qual seminário? Faculdade Batista do Paraná. Na Faculdade Batista. Fiz o curso de Teologia na Faculdade Batista do Paraná, em Curitiba, e o curso de Psicologia na Faculdade Evangélica do Paraná. Você chegou a pastorear alguma igreja? Não. Sempre atuei, sempre trabalhei. Envolvido em alguma coisa, envolvido em alguma área. Trabalhei mais com a Juventude Batista do Estado do Paraná. Fui membro de diretoria, fui voluntário, fui conselheiro. Olha! Há uns 4 anos que eu encerrei essa trajetória, mas eu fiquei 20 anos trabalhando dentro dessa linha também, com a Juventude do Estado do Paraná e também algumas coisinhas da Juventude Brasileira. Que bacana! Depois disso eu voltei para o interior, né? 10 anos para cá, voltei e a vida foi me dando outros direcionamentos, né? E hoje eu dou mais esse apoio lá no Seminário Luterano, na congregação do Coapar, da Batista do Coapar, e assim eu vou caminhando, servindo. E essa questão da teologia com a psicologia, você consegue levar isso fácil? Tem algum conflito em relação a isso ou não? Não tem conflito. Não tem conflito, porque como psicólogo, vamos entender assim, quando a gente pensa num ponto de vista institucional, religioso, dá conflito. Agora, por quê? Dá conflito por questões de pensamentos, né? São pensamentos diversos relacionados. Dizem que a psicologia é antropocêntrica, diz que a psicologia nega muito a existência de Deus, a psicologia vai contra valores cristãos. Não é bem assim, né? Quem determina isso é o indivíduo, né? É o profissional, né? Com a sua ética, com a sua maturidade, é ele que determina isso, né? Então, para mim, não tem. Na verdade, como psicólogo, eu olho para o ser humano como a excelência da criação de Deus, né? Como diz em Gênesis, né? Então, Deus fez tão complexo, né? Mas essa complexidade com a qual Deus criou o homem é uma complexidade, é uma riqueza de detalhes, né? É uma riqueza de fatores ali que envolvem a humanidade. Então, o meu olhar para o ser humano é esse olhar. Deus ele fez o ser humano tão complexo, tão rico, tão cheio, e eu sou apenas alguém que ajuda nesse processo de, muitas vezes, as pessoas conhecer essa riqueza de Deus, bacana, que é ela, né? Que é o ser humano, que é o indivíduo, né? Então, não dá conflito, pelo contrário, né? Cada vez que eu estou trabalhando, eu estou sentindo que eu estou... É um ministério também, né? É um trabalho. E por você ter essa graduação em teologia, você acha que isso facilita muito no teu aconselhamento com pessoas que seguem a Jesus Cristo? Aí nós entramos num outro fator, né? O aconselhamento, ele está relacionado à palavra.
Então, a pessoa ela precisa entender a palavra, ela precisa entender o plano de Deus na vida dela. Né? Quando nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, nós entendemos o plano de Deus para cada um de nós. Né? Dentro do pensamento cristão, né? É a salvação em Cristo Jesus. Então, o aconselhamento ele acontece dentro deste propósito. Esse é o aconselhamento. Na psicologia, não. Na psicologia, eu estou trabalhando para que você se conheça como pessoa. Então é diferente. É diferente. Então, você se conheça. Então, eu não projeto nada em cima de você. Né? Então, eu trabalho como você vai buscando os seus recursos e você, através deles, você vai se conhecendo, você vai se autodesenvolvendo, né? Em determinadas áreas da sua vida, que é o que você traz, no caso, para uma psicoterapia. Entendi. Entendeu? E você já chegou a pegar alguma metodologia que você achou que aquilo não batia com seus princípios cristão e você não utilizou? Na psicologia? Sim. Porque é um respeito, né? É um respeito. É uma premissa, vamos dizer assim, né? A pessoa, eu sou um profissional de saúde mental. Saúde mental. Então a pessoa ela busca um profissional que atenda ela dentro da saúde mental dela. Legal. Então, eticamente, eu não posso projetar nela os meus valores. Né? E também não permitir que os valores dela projetem em mim, né? Então, eu não posso influenciar e nem ser influenciado. Então, é importante isso, porque, no caso, o psicoterapeuta, né? Que a psicologia ela é muito ampla, né? Não é só psicoterapia, né? Mas, no caso, o psicoterapeuta, ele atua como um psiquiatra, como um médico clínico geral, como qualquer outro profissional. Então, ele está trabalhando dentro só dessa questão de saúde mental. Então, ali não há valores colocados à mesa, naquele sentido. Logicamente que a maioria das pessoas às vezes procura esse profissional justamente por ter ali uma estrutura cristã, né? Todo um princípio básico. Sim. Muitas pessoas procuram por esse motivo. Mas uma coisa ela é diferente da outra. Muito diferente da outra. Que bacana. Entendeu? E a gente de fora acaba achando que é igual, né? Não. Talvez o conflito maior seja esse, né? Das pessoas às vezes confundir uma coisa com a outra e até dizer que a psicologia ela se choca, né? com o cristianismo. Porque é uma coisa diferente da outra. Porque como cristão, a gente vai pedir um aconselhamento, a gente quer a solução. Isso. Não é assim. E a mesma coisa na tua situação como psicólogo, né? As pessoas vão até você querendo a solução. Querendo solução. E você não dá a solução, você vai ajudar. Muitas vezes a solução, ela tem a solução, mas ela não está encontrando. Ela não está conseguindo encontrar essa solução por um bloqueio, por um estresse, né? Por uma resistência interna, né? Que ela não tem conhecimento. Através do trabalho psicoterapêutico, ela começa a desenvolver esse conhecimento dela mesma e a partir dali ela começa a se abrir, começa a encontrar, né? Tudo isso. Você já teve depressão? Depressão clínica não, mas eu já passei por momentos, né, de oscilações também. A vida ela nos coloca desafios, né? Sim. Então as fases, né, a passagem das fases, né? E a história de vida também ela coloca desafios para você. E quando você não tem uma estrutura para lidar com essa pancada que você leva e seja ali uma questão financeira, adolescência, né, que tem a síndrome normal da adolescência, que é a fase mais complicada do desenvolvimento, né, porque muda. É uma criança, de repente, não é um adulto e nem é uma criança mais. Né? Então, é uma fase transitória. Então, essas fases elas nos colocam um desafio muito grande. E nesse desafio, a gente tem aquelas oscilações, né, que muitas pessoas às vezes confundem com a depressão, que fulano está deprimido. Mas é uma oscilação, ele não está bem porque ele não está sabendo lidar com aquela fase. Né? Então fica um pouco depressivo. Claro, passei por isso. Né? Algumas vezes passei por isso. Sim, né? Passei agora recente também. Mas é normal, né? É normal. Porque são essas fases, né? São esses momentos que
você cai na real para um monte de coisa. Legal. Você cai na real para quem você é, para as suas limitações. Você cai na real para a sua fé. Você começa a parar e entender melhor aquilo que você crê. Reavalia valores, reavalia princípios. Então, esses momentos, eles existem, né? Eles são necessários, né? São necessários para que você consiga desenvolver. Então, eu já passei, claro, por muitas fases assim na minha vida. Que bacana, que bacana. Você já chegou a atender algum pastor com depressão? Já. No momento que a gente está vivendo hoje, Alex, tem bastante pastores? O momento, não sei, qual o momento que você está pensando? Já seria da pandemia ou seria o momento atual? Momento atual mesmo. Já vamos incluir a pandemia também, Sim. mas eu acho que a pressão pastoral, né? Sim. Porque antigamente cada pastor era numa igreja menor, né? Não era visto por tanta gente que tem hoje por causa das redes sociais, né? Uhum. Então hoje a pressão em cima do pastor dá a entender que é maior. Sim. E é difícil, né? A gente, como membro, digamos assim, de uma igreja, a gente acha que nenhum pastor vai cair em depressão. Uhum. Né? É. E tem muitos. É exatamente por isso, né? Não separar uma coisa da outra, né? A estrutura cristã, ela ajuda significativamente uma pessoa com depressão. Entendeu? Então, a pessoa, ela passa por um momento de depressão ou ela tem uma depressão crônica. Então, a estrutura cristã dela, a estrutura espiritual dela, certamente vai auxiliar esse processo. Vai auxiliar, tá? Mas existe uma crença de que cristão não tem depressão. Essa crença, ela é limitante, vamos dizer assim. Né? Todos estamos sujeitos a este processo. Entendeu? O diferencial é que nós temos a graça de Deus. Entendeu? A graça de Deus está presente nesse processo. Entendeu? Mas todos estamos sujeitos a isso. Inclusive pastores. Né? O ser pastor não o coloca numa posição de anjo. Não o coloca numa posição, né, de um corpo celestial, de uma mente celestial. É um ser humano, está limitado. Entendeu? Mas também está sob os holofotes, né? Sim. Né? Está numa posição de destaque. Né? E não só o pastor, mas a família pastoral. Ela está nessa posição de destaque. Aí nós temos instituições pequenas, médias e grandes. E cada uma delas tem uma particularidade que pode resultar num estresse ao pastor. A igreja pequena pela falta de estrutura, pela exigência que hoje é colocada em cima dela, e a grande também, né? Pela estrutura e pela exigência que é colocada naquela estrutura. Tá? Então, eu perguntei para você justamente por isso, né? Porque nós estamos vivendo um tempo onde a informação ela gira num movimento muito rápido mesmo. Então, coisas que hoje, nós estamos hoje fazendo um podcast, daqui a 5 anos, o cara vai falar assim, você está fazendo um podcast? Mas ainda existe isso? Né? Como há 5 anos atrás era outra, né? Era outra leitura, era outra dinâmica, né? Outras coisas estavam acontecendo. Isso. Então, coisas que aconteceram nos últimos 20 anos, vou exagerar aqui, vamos colocar 20 anos. Coisas que aconteceram nos últimos 20 anos demoraram muito tempo para acontecer no século passado. Demoraram 40, 50 anos para acontecer. Aconteceu num curto espaço de tempo. Então as coisas andam muito rápido. E uma instituição ela acaba sendo pressionada a também andar nessa velocidade. E muitas vezes não consegue. Né? Muitas vezes precisa de um tempo a mais, uma estrutura a mais, um corpo de pessoas que trabalham, né, dentro dessa visão. Né? E isso é uma exigência. Tá? Tipo, meu trabalho, ele exige de mim alguma coisa? O pastoral também vai exigir dele. Então, temos pastores com depressão por causa do excesso de trabalho, porque toda essa questão que é assimilada pelas pessoas, essas pessoas estão dentro da igreja. Então, nós temos várias pessoas dentro da igreja que estão sofrendo de depressão, que estão sofrendo de um desgaste emocional, né, decorrente de um estresse, né, e essa carga está toda na igreja.
né? E o pastor está recebendo essa carga. Ele está recebendo ali também essa carga. Então, como que ele faz para trabalhar aquilo? Um exemplo interessante, eu como psicólogo tenho que fazer terapia. Você acha que o pastor também tem que fazer? Ele precisa, eu não sei, vou falar da Igreja Batista, né? Sim. E não é um padrão da Igreja Batista, mas é um padrão de alguns pastores batistas, que eu vou falar porque eu conheço, né? Que tem a figura do mentor, da mentoria. Legal. Então eu tenho um outro pastor que me auxilia nesse trabalho. Então é aquele que você vai separar um tempo, que você vai conversar com aquela pessoa, que você vai tomar um café, que me mostra o caminho. Exatamente. Que às vezes ele fala, daí ele não enxergou, daí esse mentor vai poder questionar, né, ele nesse sentido. Eu tenho o pastor Cláudio Andrade. Vou citar aqui porque depois eu vou mandar para ele. Foi meu pastor em Curitiba durante 7 anos, né? Então ele é um mentor. A gente passa tempos e tempos sem conversar. Mas quando eu converso com ele, eu sei que ele vai abrir o meu olho de alguma forma. Que bacana. Ele vai mostrar alguma coisa que eu não estou enxergando como foi, né? Como era lá na relação quando estávamos dentro da igreja, né? Então, dentro dessa questão espiritual, ele era, né, o mentor. Fazer essa mentoria, né, todo esse direcionamento. Quando eu terminei o curso de teologia, um tempo ali eu orei, eu pedi direcionamento de Deus antes de fazer a psicologia. Então ele que me acompanhou, ele colocou, né? Tem outros pastores que também me ajudaram. Ele foi o mais significativo, o momento que a gente viveu, né? Mas outros participaram também desse processo. Então, que bacana. Tem todo um movimento acontecendo, né? Tá casado hoje, Alex? Casado. Casado, tem filhos? Tem um enteado de 14 anos e uma princesa de 1 ano e 7 meses. Tá. Princesinha mesmo, pequenininha. Alex, você passou por um momento aí meio difícil, né? Esses últimos tempos. Meio não, né? Nem é pouco, né? Bastante difícil, né? E como que foi? Você sabe de onde você pegou o Covid? Sim. Como que aconteceu? O meu trabalho é um risco. É um risco. Muitos, né, trabalhadores hoje estão vivendo nesse risco de pegar. A partir do momento que você tem contato com o outro... Você fala pela quantidade de pessoas que você atende por dia? Porque todos que trabalham em contato com outra pessoa, que vamos dizer assim, lá no início da pandemia, era assim, ou você tinha viajado para algum lugar, passado por aeroportos, né? Ou você teve contato com alguém que teve. Aí chegou um determinado momento que a transmissão virou comunitária. A partir daí, você saiu na rua, você corre o risco. Tem um risco. Então, eu estava nesse risco, vamos dizer assim, né? Com todos os cuidados, protocolo, máscara, álcool gel. Chegava em casa, eu exagerava, né? Encostava o carro em casa, pegava lá a mangueirinha lá e já jogava água nos pneus. Fazia isso mesmo? Não colocava o carro perto da casa. Já a roupa que estava ali já ia direto para a lavanderia, já ia direto para o banheiro tomar banho. Você tinha preocupação então em pegar? Tinha como tem hoje ainda, né? Mantendo toda uma segurança, sabe? Aquele rigor todo. Mas aconteceu. Finalzinho do ano, ali depois do dia 10 de dezembro. Um belo dia, eu fui até Maringá, estava voltando e eu dirigindo assim, eu senti que esse braço aqui pesou, coloquei a mão do lado e a mão não voltava, sentindo aquela fisgada aqui, costa, né? E não voltava, tô cansado, né? Tô bem cansado. Aí cheguei em casa. Era noite isso? Noite, já, 9 e pouco da noite. Tinha trabalhado muita coisa para fazer. E tomei aquele banho, aquela relaxada, preciso de uma noite de descanso. Dormi, outro dia trabalhei normal, bem, né? Tava bem. Aí depois uma tosse. Normal, os braços, normal? Normal, sentindo assim um leve cansaço, mas final do ano, uma correria, né? Alguns conventos já tinham sido, inclusive, cancelados já por causa da pandemia, né? E quando chegou na sexta-feira à tarde, o cansaço foi tão grande que daí eu comecei a sentir que não estava normal. Era um cansaço muito forte.
não estava normal. Então eu tinha alguns compromissos ainda no sábado, desmarquei, né? E informei que eu estava com sintomas gripais. O que era sintoma gripal? Estava sentindo um pouquinho o nariz trancado, garganta meio coçando, uma tossezinha leve. E só você na sua casa que estava tendo sintomas? Só eu em casa. Dezembro, aquela sensação térmica de 40 graus, ar-condicionado, entra e sai. Então aquela leitura é, choque térmico, não é nada, né? Mas no sábado eu cheguei a 38, se eu não me engano, 38,5. Eu estava muito cansado, deitei na cama, minha esposa passou, mediu a febre, você está com 38,5. A hora eu levantei, fui para o hospital na hora. Cheguei no hospital, fiquei das 4 até as 10 da noite no hospital e fez a tomo. Na tomo não indicou nada, indicou assim uma leve poeirinha assim no pulmão. Mas fui inserido no protocolo de Covid e então daqui 3 dias você vai fazer o exame. Eu falei assim, não, mas desde quarta-feira eu já senti e tal. Ele, não, daqui 3 dias você faz, né? Seu pulmão tá bom. Eu acho que isso aí é um resfriado mesmo, né? Não tem sinais pra gente se alarmar tanto. Mas eu vou te dar o coquetel de medicação, né? Já a medicação, né, para Covid mesmo. E vamos fazer o exame por precaução. Então nem eu, nem o médico, né, nem algumas pessoas acreditavam que aquilo era Covid. Quando eu cheguei no sábado, no domingo eu já senti que eu estava pior do que sábado. Na segunda eu estava pior do que domingo. Na terça eu fiz o exame, eu estava pior que segunda. E na quinta, quando saiu o resultado do exame, eu estava muito mal já. Então daí ali eu fui fazer uma consulta. E na consulta eu já fui encaminhado diretamente pro hospital. Praticamente em 8 dias você foi só piorando. Foi só piorando. Era um dia pior que o outro. E na quinta, como que você estava? A questão do pulmão, estava respirando? Eu não tinha a sensação de que eu estava ruim. Era quem me via falava. Então, é uma questão também que você vai perdendo a noção, sabe? Vai perdendo aquela noção. Eu não me via mal. Inclusive estava dirigindo, né? Eu estava isolado, em casa, em quarto e tal. Mas eu não tinha aquela sensação de que eu estava ruim. Mas a minha esposa olhava e falava, você está muito mal. Sua respiração estava normal para você? Muita tosse. Muita tosse. Muita tosse. Febre ficou tendo? Não tive febre de novo. É tosse mesmo. Aí quando eu chego no hospital, quando eu fiz a consulta, a médica falou para mim, vai para o hospital, eu vou até lá para a gente fazer uma nova bateria de exames para ver como você está. Ela, na verdade, ela me conduziu de uma maneira emocional, né? Tipo, vai para o hospital que nós vamos analisar. Cheguei no hospital, já fui internado. E você queria ir para o hospital ou não? Não, eu estava com medo. Eu queria ir para o hospital, sim, eu estava com medo. Eu estava com muito receio, né? Eu estava com muita tosse. E nesse momento, você e Deus ali, como que foi? Olha, até esse momento que eu fui para o hospital, eu estava numa postura normal de todo cristão. O que é essa postura normal? Não, isso não é nada. Né? Então eu fui para casa e ainda falei para minha esposa, né, amor, eu tô indo no hospital, vou fazer uma bateria de exame lá daí, tá? Qualquer coisa eu tô no telefone, tipo, daqui a pouco eu volto, né? Vou lá e já volto. Eu não voltei, eu fiquei, entendeu? Então, tipo, eu tava dentro da postura normal ali, né? Entendi. Quando eu chego no hospital, colocaram o catéter, eu fiquei no catéter, depois, no mesmo dia, chegam para mim e falam assim, nós vamos trocar o catéter por uma máscara de alto fluxo. E essa máscara de alto fluxo só tem na UTI. Ainda mandei mensagem, né, para minha esposa, para alguns colegas de trabalho, falando, não, eu vou usar a máscara de alto fluxo, mas essa máscara só tem na UTI, então eu estou indo para a UTI. Eu já estava indo para a UTI. Eu não estava então, quando você saiu da sua casa, que você foi para o hospital, você não teve mais contato com a sua esposa? Não, só no celular ali. Ainda fiquei 2 dias ainda no celular. Aí no outro dia o nível de consciência ele já estava baixo. Então eu conversei com meu irmão, com a minha esposa, com alguns colegas de trabalho e até amigos que mandaram mensagem para mim. Eu paguei a prestação do carro. Eu fiz algumas operações que eu não lembro. Então no segundo dia que eu estava no hospital. Isso com 9 dias no total praticamente, né?
Como? Com 9 dias, mais ou menos. Isso, sintoma, né? Isso. Então eu não lembro, olha, eu não tinha sido submetido a nada ainda a nível de UTI, né? Sim. Mas eu não lembro, eu não tenho a lembrança mais. Peguei o celular quando eu voltei do internamento, eu fui rememorando algumas coisas ali, mas eu não tenho a lembrança. Inclusive, como eu fiquei 40 dias internado, essas questões financeiras, né? O meu irmão que assumiu para poder trabalhar, ajudar em casa e tal. E ele foi buscar algumas contas para pagar. E ele descobriu que eu tinha pago a conta do hospital. E ele falou para minha esposa, ele pagou lá do hospital. Né? Então, enquanto não tomaram o celular de mim, eu continuei mexendo, mas eu não tinha mais a consciência do que eu estava fazendo. E até hoje você não lembra disso? Não, eu li lá, mas eu não lembro de ter feito isso. Você sabe que fez, mas não voltou. Meu irmão perguntava a mim, como é que você está? Daí eu colocava exausto. Então eu escrevia exausto. Não lembro. Vejo muitas pessoas que levam o celular, conversam, fazem live, né? Postam. Eu não consegui, já não tinha mais. Poderia ter feito isso, mas eu não iria lembrar também. E foi diminuindo. A consciência ela foi diminuindo. Com o passar do tempo foi diminuindo. Quando eu acordei, eu perguntei, cadê meu carro? Cadê a carteira? Cadê o celular? A pessoa, não, fica tranquilo que alguém levou para tua casa. Tá tudo na tua casa, tá tudo guardadinho. Você tá bem. Porque quando eu voltei, que eu acordei, na minha cabeça dia seguinte, né? No dia seguinte. Então na UTI você ficou quantos dias? De UTI deu 34 dias. Ao todo, 40 dias. Internado. Você chegou a ser entubado? Fui entubado. Foi avisado? Como que funciona a questão da intubação pro Covid? Então, ó... Como eu falei pra você que eu fui perdendo essa consciência, o que eu lembro são flashes, né? São flashes. Então, quando foi colocado essa máscara de alto fluxo, eu não conseguia puxar o ar. O problema não era não ter ar, era não ter mais força também para puxar o ar. Então, colocava a máscara, eu não conseguia puxar o ar. Então já havia um sufocamento da máscara e do ar que eu não conseguia puxar. Então aquilo me deixava muito nervoso, né? Entrei num estado assim de muita ansiedade. Eu lembro pelo flash de quem conversava comigo. A pessoa falava assim, você precisa se acalmar, senão você vai ser entubado. Eu lembro desses flashes, ou uma pessoa, ou era outra pessoa, né? Eu lembro que eu pedia muita água, eu tinha muita sede, e lembro que alguém veio me dar água, e essa pessoa fez um canudinho, ela improvisou um canudinho, e quando ela colocou o canudo na minha boca, eu não conseguia puxar água, e essa pessoa, que eu não consigo lembrar quem é, sim, ela pegou e chamou o médico e falou, ó, se ele não consegue puxar água, ele não consegue puxar o ar, Momentos depois eu escutei, longe de mim, alguém falando, partiu a intubação, infelizmente. Então, eu entendi que seria entubado por um flash desse, né? Alguém falou. Entendi. Mas normalmente não tem. Se não tá mal, a gente acaba sendo entubado sem saber por quê. Você não consegue lembrar de pessoas na sua volta? Se tinha mais gente entubado próximo? Essas cenas assim você Nesse momento não. Só depois que eu volto, né? Daí eu conseguia ter um pouquinho mais de consciência. Que eu acordei realmente, eu conseguia realmente perceber o que estava acontecendo no ambiente. Ali é flash. Vi que tinha alguém do meu lado, mas eu não conseguia saber quem era, como estava. Né? E durante essa intubação você chegou a ter alguma sensação, alguma lembrança, alguma coisa assim ou não? A intubação você é sedado. Tem a sedação. As pessoas perguntam, você está sedado, você está em coma, você escuta? É a pergunta que mais eu ouço, né? Já ouvia isso também antes, né? Dentro da clínica. Mas o que eu respondo? Sim, ouve, mas não entende. Ouvir é uma coisa, entender é outra, né? Então você escuta tudo o que está acontecendo no ambiente, no caso eu, né?
Eu escutava tudo que estava acontecendo no ambiente, mas eu não entendia nada. Então era uma bagunça. Uma bagunça no ouvido. Então, quando chegava uma pessoa só, eu falava, eu entendia, eu ouvia. Então, quando a minha esposa foi me visitar na primeira vez, que ela conseguiu uma visita, eu estava entubado. Então, hoje, eu associo a visita dela a um sonho que eu tive. Que ela falava comigo, eu sonhei que ela falava comigo por telepatia. E eu falava com ela por telepatia. Então, eu imagino que era ela falando comigo, ela do meu lado, né? Foi fazer uma visita, né? Ela fez uma visita. E eu escutava ela falando comigo e eu respondia. Mas na minha cabeça, eu não, olha só, que legal, eu consegui falar com a minha esposa por telepatia. É o sonho. Mas não entendia. Não entendi. Você sabia que era sua esposa. Era a voz da minha esposa, mas eu não entendia o que ela estava falando. Não entendia. Era ela falando comigo. Assim, da mesma forma, se chegasse uma pessoa, por exemplo, chega uma pessoa que tem a voz igual a do Joel. O que acontecia? Eu sonhava com o Joel. Porque eu pegava a voz dela e associava a uma pessoa que eu conhecia. Aconteceu isso com 2 pessoas. Que trabalham comigo, que estavam lá, inclusive, cuidando de mim, e eu associava a voz dessas pessoas que trabalham comigo com outra pessoa que eu conheço. Nossa! Então, a mente, né? A mente humana, ela busca de alguma forma resolver, né, aquele conflito. E também muito, a partir disso, muito delírio, né? Muito sonho, muito pesadelo. Bem, o teu corpo quer acordar. Mas toda aquela química não deixa. Então, começa a bater um com o outro. Né? Uma briga, né? Uma briga. Né? O corpo quer acordar, quer sair dali. Né? Mas a química vem, não, você não vai sair porque a gente está tratando outro problema aqui agora. Então, vira uma briga interna. Então, a partir disso, a reação é o delírio. É o delírio. Então, depois que eu saí, né? Que eu voltei a ter contato social... que é um tempo ainda, né, sem ter, algumas pessoas que passaram pelo mesmo processo vieram me perguntar, mas você sonhou com a pessoa que morreu? Eu vi meu pai e minha mãe que já faleceram, meu tio e fulano de tal que já faleceram. Eu vi, estava do meu lado. Né? Então, estou num processo de delírio. A mente começa a buscar imagens, né, do nada e trazer de volta. De volta. Quando você ouviu a palavra intubação, você conseguiu ter tempo de orar, de conversar com Deus, alguma coisa assim? É interessante aí. Esse período aí é o período de maior confusão, né, que eu tive. Eu sentia que eu ia morrer. Você sentiu? Eu senti o enfraquecimento do corpo. Eu não tinha força para respirar. Então, por vários momentos, eu sentia o corpo morrendo. Enfraquecendo, um rebaixamento mesmo, sabe, do organismo. E daí a principal fonte motivadora foi a minha filha, que ele ficava pensando, ela foi planejada, ela foi sonhada, e de repente o pai dela vai embora, né? E de repente essa menina cresce sem saber quem era o pai dela, ou sabendo apenas porque as pessoas falaram para ela. Eu comecei a pensar nisso. Então eu sonhei que o meu pai foi até o hospital, que eu falei para ele, cuida da minha filha, né? Cuida da minha filha, né? Me ajuda aí, cuida da minha esposa, não deixa nada faltar para eles. Então, primeiramente eu tive aquela entrega, né? Daí eu falei, ó Deus, né? É aqui mesmo, acabou, né? Vai fechar aqui mesmo. Uhum. No segundo momento foi o desespero. O desespero não me deixe morrer, eu tenho uma filha para criar. Não me deixe morrer, eu tenho uma filha pequena para criar. E o terceiro que foi o plano de oração. Eu sei que tudo pode, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, né? Então o terceiro ponto foi esse, né? Foi o de, oh Deus, me dê a chance de voltar. Me dê a chance de retomar a vida, de criar essa menina, de ver essa menina crescer. É o plano, era o meu projeto mais especial, né? Sim.
É a minha realização. Você sabe do que eu estou falando, já. Você sabe também, né? É o projeto mais especial, né, da minha vida, né? É a minha filha, né? É a minha filha, que eu falo dela porque ela não tem ainda aquela consciência plena do que é a vida, do que é o pai dela, do que é a mãe dela. Ela tá aprendendo isso, ela está formando essa percepção dela, né? Então eu clamei a Deus naquele momento. Então ela que me deu força, né? Ela me deu força para eu clamar a Deus, para não deixar, né? Não permitir que eu partisse, né? Então eu coloco isso como: Deus, muito obrigado, o Senhor ouviu a minha oração. Amém. Você tinha muito nítido a imagem da sua filha no seu rosto? Tinha? Na sua mente, né? Tinha, ficava pensando nela, formava a imagem dela. Eu formava a imagem daquela menininha inocente, tá lá em casa, assim, sem saber o que está acontecendo. A mãe dela tá fazendo o possível, né, para contornar isso na cabecinha dela, né? O Gabriel já tem 14 anos, ele já tem uma compreensão. Sim. Lidou muito bem com isso, né? Porque a gente está ali todos os dias vivendo junto, né? Mas ele, né, lidou bem com isso. Mas a Silvia, para ela, eu costumo dizer, né, para ela, acho que ela sofreu mais do que eu, né? Porque grande parte do que eu passei eu não vi, né? Agora ela não, ela viveu minuto a minuto, né? Aquela angústia, né? Aquela insegurança, sem saber o que ia acontecer. Aí, tocava o telefone, aquele susto. Então ela viveu intensamente isso. Então ela, com certeza ela sofreu mais do que eu. É porque a dor de ver o marido naquela situação, aí a dor de tentar não passar isso para os filhos, né? De cuidar dos filhos. Aí que você falou do telefone. Realmente, né? Quando tem alguém na UTI, qualquer toque a gente acha que é o pior, né? A gente nunca acha que melhorou. Na verdade a gente acha, mas o primeiro pensamento é que é o pior, né? E aí deve ser muito difícil, né? Na situação dela, tem que ser forte, né? Tem que ser muito guerreira, né? Tem que estar se apegada em Deus, né? Porque... ela não é a mesma pessoa também, né? Eu cheguei em casa, eu me deparei com a outra pessoa. Ah, é? Ela mudou bastante? Nós mudamos, né? Sim. Nós mudamos. Nós encaramos a vida de uma maneira diferente nesses poucos meses, né? Isso aconteceu, eu saí do hospital dia 25 de janeiro. Então, esse processo todo é um processo de reconstrução. Então, muitas coisas a gente renovou. Que legal. E estamos renovando muitas coisas. E por que você ficou tanto tempo na UTI, Alex? O que foi acontecendo que agravou tanto? Eu não tive assim, grandes complicações das que nós vemos por aí. Eu agravei muito, o risco de vida era iminente, com certeza, né? Mas questão, é até difícil eu falar tecnicamente, eu não tenho essa bagagem técnica para dizer, né? Mas o que eu digo, muitas pessoas tiveram problemas de rim, né? Tiveram outras comorbidades, né? Eu não tive isso. O meu agravamento foi realmente do vírus e pulmonar, comprometimento pulmonar. Não passou daí. Tivemos situações que foram sendo identificadas e foram sendo corrigidas, né? E graças a Deus, conforme foram sendo corrigidas, não agravaram, né? Entendi. As coisas foram... Então, surgiram bastante coisas, mas todas elas foram contornadas dentro desse processo todo ali. É tipo infecção, alguma coisa desse tipo? O que surgiu? Isso é febre, infecção, né? Eu realmente eu não peguei o boletim para olhar. Entendi. Eu não cheguei a ver. Também já saí, tá bom, né? O meu irmão, eu vou chamar meu irmão pra falar com você. Porque ele era o porta-voz, né? Ele era o porta-voz. Então a Silvia recebia as informações, passava para ele traduzia e jogava no Face, né? Mandava nos grupos de WhatsApp, né? Então, ele que coordenou toda essa parte, até de orações, né? Mandando o pessoal orando, enfim, foi ele que... Meu irmão é pastor. Ele é pastor. Então ele me pastoreou nesse tempo. Aqui de Campo Mourão mesmo? Não, em São José dos Pinhais. Aí ele veio pra cá, então? Não. Não, ele ficou lá? Não, por causa da pandemia.
Ele não saiu. Ele num isolamento total, né? Então ele falou assim, se você pegou e agravou, é só seu irmão, a genética é a mesma. Então ele ficou com mais medo ainda, né? Então ele se cuida muito mesmo. Então, entubado, você ficou quanto tempo? Eu também não sei dizer para você ao certo, mas eu me internei no dia 17, dia 19, eu creio que deu quase uns 20 dias. Eu fui entubado, daí eu fui estubado e eu continuei passando mal. Eu fui entubado novamente. Aí excedeu um prazo de intubação. Então tem um prazo que você não pode passar desse prazo, porque você pode ter um comprometimento, inclusive nas cordas vocais. Então a partir daí foi retirado o tubo e aí foi colocada a traqueostomia. Foi colocada a traqueostomia e eu respirava, né? A respiração artificial, né? No respirador. Então ali, a partir dali que eu comecei a melhorar mesmo. A partir da traqueostomia. Então teve 2 processos de intubação e ainda teve a traqueostomia. Então eu cumpri todos os protocolos do internamento, eu passei por todos. Alex, e como que foi a tua volta, quando você começou a ter consciência de novo? Isso lá no hospital? No hospital. Flash também. Flash. Primeiro começou com flash. Enxergava ali o ambiente, escutava as máquinas. Mas você tinha consciência por que você estava ali ou não? Eu tinha consciência, mas eu estava muito anestesiado. Eu tinha consciência que eu estava ali, mas eu não tinha aquele, uau, estou aqui. Entendi. O porquê estava também? Eu tinha consciência de tudo isso, mas eu não tinha reação a isso. Nenhum tipo de reação. Isso no retorno, né? No retorno. Então eu voltei assim meio apático. Isso quando eu voltei lá que eu estava com a tráqueo, né? Na primeira extubação eu voltei ansioso, com crise respiratória, confusão mental, isso que eu lembro. Que foi ali, acho que o dia 1º e dia 2 de janeiro. Ou 29 de dezembro, 30 de dezembro, coisa assim. Estava nesse espaço de tempo aí do final do ano. Eu lembro dos fogos, mas eu não lembro que era dia 31 de dezembro. Entendi. Eu conseguia ouvir os fogos, mas eu não lembro que era, não conseguia ali ouvindo os fogos, uau, tá virando ano. Para mim aquilo ali era alguma coisa antes do Natal ainda. Sem noção nenhuma do tempo. Entendi. Totalmente fora. Quando eu acordo ali nesse processo da traqueostomia, que eu acordei, aquele processo que passa realmente a sedação que acorda, é um processo muito chocante demais. Porque você começa a se ligar no ambiente novamente. Vinham algumas pessoas e falavam, ô Alex, eu sou fulano. Pessoas que eu conheço, que trabalham na Santa Casa, que vieram, né, trabalham lá dentro, vieram me visitar, vieram me dar um oi. E eu não conheci. Então a pessoa veio, oi Alex, primeiro porque eles estavam todos, né, paramentados, né? Oi Alex, eu sou fulano, tudo bem, eu vim aqui te ver, tá. Ó Alex, tudo, o pior já passou, tudo vai ficar bem. Daí eu ficava, quem é essa pessoa? E eram pessoas que eu conhecia mesmo, né? Quem é essa pessoa, né? Aí vinha outra pessoa, e quem é essa pessoa? E algumas pessoas passaram por ali, né? E eu não conseguia lembrar. Aí depois de um tempo, passou uma semana, um pouco, essas pessoas voltam. E aí, tudo bem? Eu vi aquele dia aqui, você não estava bem ainda. Ah, você! Aí eu percebia que eu estava mais consciente, né? Eu estava me ligando novamente. Entendi. Né? Totalmente... Eu sabia que era noite e que era dia por causa dos turnos, né? Da troca de plantão. Se não tivesse isso, eu não sabia quando era dia e quando era noite. As luzes ficavam acesas e tal. Então, eu troquei o dia pela noite, dormia de dia, à noite eu ficava acordado. Totalmente perdido na questão temporal. A psicóloga, a assistente social, elas foram me ajudando nesse processo. Então, elas chegavam para mim, Alex, hoje é dia tal, agora é tal hora, tá chovendo lá fora. Alex, começou a vacinação. Foi bem naquele período que começaram as vacinações, né? Começou a vacinação. Já tomei vacina hoje. Aí ali começou a se estender, né? Todos os profissionais que trabalhavam ali.
que esse é o lado bom do lado ruim, né? O lado Sim, bom. O lado bom que eu não consegui voltar lá ainda por causa da pandemia, né? Eu imagino que eles não têm, se lá que não estava igual hoje, já era difícil, imagina hoje, né? Mas o lado bom é que todos começaram a passar e bater lá na minha perna, dar um oi, né? Oi, Alex, como é que você tá hoje? Tá tudo bem? Olha, e falar a mesma coisa, né? Hoje já tá, tomei a vacina também. Alex, onde você mora? Eu não falava por causa da traca, mas essa interação que eles faziam comigo me fazia sentir vivo. Que bacana, que bacana. Essa interação me fazia sentir vivo. E sentir o esforço deles em, sabe, em passar ali, me dar esse oi, conversar comigo um pouco. Ou até mesmo nos procedimentos, né? Você se sentia amado? Isso! Me senti amado, me senti querido. Né? Os adjetivos que começaram a colocar lá, né? Você é um herói, você é o nosso príncipe, você... Então todos começaram, né? Todos, à noite chegava vou colocar uma musiquinha para você ouvir aqui. Né? Aí ficava ali e conversava, vamos mexer um pouco essas pernas, né? Eu já estava sem movimentos, não tinha movimento do corpo. Estava com a tetraplegia transitória. Vamos mexer um pouco essas pernas, vamos levantar essas pernas, vamos lá, levanta, baixa, tal. E aquele negócio, né? Teu lugar não é aqui. Tá, teu lugar, melhora logo. Melhora logo. Alguns falavam, né? Fazer o plantão de 12 por 36, falavam, todas as vezes que eu saio daqui, quando eu volto, eu não quero ver você aqui. Eu quero que alguém fale, o Alex foi embora. Olha, que bacana, né? Mas quando eu chego e vejo você aqui, eu fico feliz porque eu gosto de você. Mas cada vez que eu saio daqui, eu peço a Deus que você vá embora para sua casa, para sua família, para sua vida. Então esse é o lado gostoso, né? Me dando um conforto que eu não tinha. Que gostoso, né? Me dando um conforto que eu não tinha. Amigos que editaram vídeos e mandaram lá para psicóloga, para assistente social. E elas avaliando, né, me mostraram para mim esses vídeos. Eu estava desligado do mundo, então quando eu vi, né, os amigos mandaram esses vídeos para mim, vários mandaram, um amigo meu editou todos eles e eu vi todos de uma vez só. Pacientes mandaram vídeo para mim. Então aquilo me fez sentir que eu não estava sozinho. Os profissionais já tinham, né, promovido isso. Mas os amigos aqui fora se esforçaram também para mostrar que eles estavam comigo. Que bacana. Então foi o lado bom. Quando eu saio, vou para casa, é uma chuva de gente mandando mensagem. Toda hora alguém mandando uma mensagem. Estou orando por você. Né? Então foi uma bênção mesmo. Foi fundamental essa ação dos profissionais da área de saúde em relação a você naquele momento. Então te ajudou a se levantar mais rápido. O estresse é muito forte. Então a gente falou de depressão no início. Eu estava para baixo, cansado, esgotado. O corpo passou. O médico, que ele sempre usava para mim, chegava assim, um caminhão passou em cima de você, um trem passou em cima de você, um avião passou em cima de você, você está vivo, cara. Né? Então era essa a sensação, né? Eu estava vivo, mas eu estava muito cansado, muito esgotado. Então isso me botava para cima de novo. E a ansiedade para ver tua filha, como que tava? A ansiedade geral, né? A filha, a esposa, o enteado, o pai, a mãe, Sair, sogra, isso estendendo, né? Os colegas de trabalho. Então, aquela ansiedade por eu tô vivo, então eu quero ver a vida, né? Quero ver a minha vida, né? Alex, e nesse momento que você passou antes de sair, em algum momento você culpou Deus? Não. Isso nunca passou na sua cabeça? Não. Poderia ter passado, mas não passou, não. Não passou. Isso tudo... Vamos entender assim. Eu gosto muito do nome. Cristão no Mundo Real. Legal. Então, olhe a figura de Cristo. O que aconteceu? A vida dele foi fácil? Não.
Qual o maior ensinamento que nós temos de Jesus? Paz no meio da aflição, da tribulação, da angústia. Né? Essa foi a lição de Jesus. No Lucas lá 16:33, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que vinha, isso é Deus ministrando. O que vinha no meu coração é propósito. Propósito é caminho da bênção. Propósito é caminho da bênção. Ele acontece para alguma coisa maior. Propósito é isso. Então, eu estou vivo. Por que eu estou vivo? Por que Deus permitiu que eu ficasse vivo? Que eu permanecesse vivo no meio de tanta gente morrendo? Perdemos muitas pessoas queridas. Meu Deus. Mas Deus permitiu que eu estivesse vivo. Qual é o propósito? Para que isso? O que Deus quer com isso? Então automaticamente eu fui por essa linha. Deus ministrou nessa linha porque as pessoas também falam isso para mim. Todos falam dessa forma. Deus permitiu para que algo maior acontecesse. Então hoje assim, existe uma torcida muito grande para que eu escreva um livro. E o livro? Você vai escrever um livro? Você vai? Já comecei. Tem alguns ensaios lá já. Bacana, alguns bacana. Ensaios aí, bacana. Né? Mentais, inclusive, né? Porque vamos entender dessa forma, né? A experiência, qualquer experiência de luta, qualquer experiência de dificuldade, ela precisa te botar para cima. Ela tem que te dar crescimento, ela tem que te edificar, né? Mas naquele momento que você achou que ia morrer, antes de ser entubado, você sentiu o teu corpo enfraquejando, foi. Nenhum momento você sentiu que Deus estava te abandonando? Eu não senti Deus me abandonando, mas eu pedi para que Ele não me abandonasse. Eu não senti Deus, né? Eu não fiz a fala de Jesus, né? Eu esqueci a maneira como ele falou lá, mas eu nunca falei, Deus, por que me desamparaste? Mas eu pedi para que Ele não me desamparasse. Entendi. Para que Ele não me deixasse. Eu clamei para que Ele não me deixasse morrer. Eu fiz esse clamor, isso eu fiz. Então, vamos dizer assim, em nenhum momento eu senti Deus me desamparando. A gente teria aqui uns 2 dias, tá? Pra gente falar sobre esse assunto. Meu Deus. É muita coisa, né? É muito intenso, né? Falar sobre esse assunto. Então, cada hora que eu penso, algo novo surge, né? De lembrança, porque foi muita coisa vivida minuto a minuto, né? Desse processo todo. Mas, quando eu estava nesse processo de angústia ali, né? É uma agonia mesmo, né? Estava agonizando mesmo ali, né? Hoje isso me causa ainda aflição eu ver outras pessoas nessa mesma condição, né? que eu vivi, porque eu sei o que elas estão passando. Então isso me causa ainda uma certa aflição em ver, eu oro muito nesse sentido, sabe? Entendi. E algumas pessoas mandam mensagem para mim, eu oro por essas pessoas, né, que ou estão em casa isolado com Covid, ou estão com algum familiar, algum amigo internado, né, nesse processo. Então eu me sinto bem quando as pessoas fazem isso, me buscam, porque é uma forma de contribuir. Sim, uma gratidão. Uma gratidão. Mas nesse momento, exatamente, mas nesse momento, né, ali, então eu falei para você, né, de três níveis ali, né? Quando eu peço para Deus me deixar vivo por causa da minha filha, eu faço uma entrega. Eu pedi. Eu peço, né? Eu pedi. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então eu entreguei. E nesta entrega eu fiz um pedido. Que seja um grande testemunho. Se nós somos cristãos no mundo real, a primeira vez que cristãos foram chamados cristãos foi na Antioquia da Síria. Por que foram chamados cristãos? Por causa da atitude, por causa do comportamento, por causa do testemunho. Aquilo, as pessoas olhavam e identificavam a figura de Cristo naquelas pessoas. Por isso foram chamados de cristão, né? Então,
a minha entrega, ela foi isso. Que seja um grande testemunho. E é, né? Hã? E é um grande testemunho, que né? seja um grande testemunho, que as pessoas possam olhar para isso e ver o milagre. Né? De alguma forma, ver o milagre de Deus. Então, eu fiz essa entrega. Né? Então, se hoje as pessoas olham e com tantas pessoas adoecendo e muitas pessoas morrendo, eu ouço muitas pessoas falando assim, você é um milagre. Então, se isso, de alguma forma, contribui para que as pessoas se aproximem de Cristo, para mim é uma alegria. Amém. Se a partir dessa experiência ruim, péssima, horrível, que eu tive, de alguma forma, edificar o reino, né? Edificar o reino de Deus, contribuir para o reino de Deus, amém. Estou feliz por isso. Que bacana. Né? Tá difícil ainda, estou com a ferida aqui tratando ainda, a minha forma física não está legal ainda, né? Fazendo fisioterapia todo dia, né? Fazendo a hiperbárica todo dia por causa dessa ferida. Está difícil, mas se isso contribuir para o reino, para a edificação, para que as pessoas entendam o poder de Deus, né? A figura de Cristo, amém. Você falando em ferida, depois que você saiu para o hospital, você ficou de cama ainda? Eu saí do hospital dia 25 de janeiro, eu basicamente comecei a andar na Páscoa. Então foi em abril. Eu comecei a andar. Primeiro andar de andador, depois uma bengala e depois sozinho. Então foi ali. Foi um processo. Até ali foi cama hospitalar. O meu quarto em casa ele se transformou num leito hospitalar. Ou seja, eu saí do internamento, mas continuei internado em casa. Então todos os dias recebendo enfermeiros, técnico de enfermagem, fazia os curativos, a escara. Fisioterapia 2 vezes por dia, tem dias de muita indisposição. Isso tudo evoluiu quando eu comecei a andar, ficou um pouco mais fácil, né? Mas ainda com a sua dificuldade. Depois de um tempo comecei a voltar a dirigir, daí ficou um pouquinho mais fácil, mas mesmo assim não pode ficar muito tempo dirigindo, não pode ficar muito tempo sentado. Então foi tudo gradativo, né? Gradativo. A sensação de não poder andar é horrível. Né? Mas a esperança, a informação, na verdade, de que aquilo era uma tetraplegia transitória, ou seja, iria, né? Poderia ter alguma sequela, posso ter ainda uma sequela, para você ter ideia, mas o desenvolvimento aconteceu, né? Voltei a andar, já tenho uma certa autonomia. Para quem não conseguia tomar banho, nem tomar banho sozinho, nem comer sozinho, né? Tinha que ser na papinha. Hoje eu ter tudo isso de volta. Então, meu coração está agradecido. Então, nesse momento, tua esposa foi mais uma vez parceira. Teve que cuidar de você em todo momento. Ela não teve escolha, mas ela fez com amor. Todo aquele cuidado, né? Todo aquele cuidado. Você sentia dor, alguma coisa? O processo pós-Covid, para mim, ele foi o pior. O pós-Covid, né? O Covid eu estava sedado, né? Então não sentia dores, né? Eu sentia mais o efeito da febre, que é o calafrio e tal. Dor, enfim, dentro do hospital, você insinua que você está com dor, já é corrigido, né? Então você já, no meu caso, né? Agora, fora, em casa, aí eu tive um processo de infecção na escara, eu tive que ser internado, né? Tive que fazer uma debridação, que é um processo cirúrgico, uma inflamação, uma nefralgia dos nervos trigêmeos, que é uma dor muito forte. Então, eu tive desse lado, eu tive uma dermatite seborróica, que é coceira, manchas aqui nessa região, uma dor que ela começava num ponto aqui, e ela ia irradiando, pegava a cabeça inteira, depois pegava o corpo inteiro. Ela começou com 10 segundos de crise, e no final ela estava com 6 minutos de crise, de dor intensa. Então isso já é uma sequela pós-Covid, né? Eu ainda trato essa inflamação, eu estou fazendo esse tratamento, né? Então eu tive alguns episódios assim pós-Covid que dentro da sensação de dor ela foi pior, né?
por eu Entendi. estar consciente, né? Então, foi um processo, o processo pós-Covid é um processo, quer orar para um pós-Covid? Ore. Venceu a morte, né? Tá vivo, mas existe um caminho ainda a ser percorrido. As pessoas que passam pela UTI, principalmente, né? É devastador, é uma tempestade, né? É devastador. Então, todos que passam precisam, né, de toda uma atenção de saúde para realmente se reabilitar. Então, tem muitas pessoas que hoje estão nesse contexto pós-Covid. Às vezes a pessoa pensa, sai do hospital, tá bom, beleza. Não é bem assim. Não é tão simples assim, né? Isso que eu falo, né? Às vezes eu vejo essas aglomerações, e quando eu falo aglomeração, quando eu olho lá os barzinhos, o pessoal bebendo, eu acho isso normal. A nível de ser humano, é difícil de entender, principalmente pessoas que bebem. Né? Não, é um vício, né? Então é um vício, não vive sem. Agora, quando eu vejo igrejas, né, ultrapassando seus limites, não cuidando, né? Nós somos mordomos, Deus nos deu a vida para a gente cuidar, né? Então, quando eu vejo assim, isso acontecendo dentro do contexto eclesiástico, aí me preocupa, que são pessoas que têm uma consciência, né, que deveriam estar cuidando mais e não estão cuidando. Eu falo assim, você não sabe o que é, né, ter que passar. Se você foi lá internado na enfermaria e graças a Deus você não precisou para a UTI, amém, amém. Mas se você for para uma UTI, você volta de lá e ainda tem um tempo para você se reabilitar. Não é só sair de lá e tá bom e zero. Não, existe todo um processo aí, né? Uma caminhada. E como que foi o teu sentimento, né, de estar em casa com a sua filha, sua esposa e não poder fazer nada? Porque ali você dependia, né, da tua esposa para fazer tudo no momento que você estava de cama. Porque você queria pegar ela? É muito delicado esse ponto aí, né? Eu tive meus altos e baixos, claro. Só que isso que eu falei lá dos profissionais de saúde na UTI, isso aconteceu fora também, né? Então, os profissionais continuaram me atendendo, como até hoje ainda tem, né? Mas continuaram me atendendo. E esses profissionais, eles não só me atenderam, mas também atenderam minha esposa, né? Eles estiveram dentro da minha casa todos os dias, né? E isso tudo foi qual que é a palavra? Um suporte para te Um levantar? suporte para me levantar, isso mesmo, né? Um suporte que todos os dias alguém falando, calma, né? Vamos lá, paciência, é assim mesmo. Mas o que você sentiu assim? O que foi a sensação que você teve o momento que você estava embaixo? Ó, quando eu acordei lá na UTI, eu estava apático, mas consciente. Então eu peguei e falei assim, tô aqui ainda. Eu acordei um pouco mais consciente do tempo que eu estava lá. Quando eu acordei acordado, sabe? Quando eu acordei acordado e não voltei mais a dormir, né? Pelo efeito da sedação. Então eu parei assim e falei assim, eu tô aqui ainda, já deu, chega disso, chega de hospital. Eu pedi para ir embora, inclusive, né? Eu preciso ir embora. Os delírios, né? Me traziam uma imagem de que tinha visita em casa, de que eu tinha que ir para casa porque tinha visita em casa, de que eu estava de férias e eu tinha que ir para casa porque na segunda-feira eu tinha que voltar a trabalhar. Acontece toda uma bobeira na tua mente, né? E quando passou todo esse período ali, então veio uma voz calma, de dentro para fora, e disse, seja paciente. Então, seja paciente. Deus falando, né? Seja paciente. Então, todos os momentos que eu caía, que eu ficava para baixo, eu lembrava desse momento. Então eu lembrei agora, né? Teve vários momentos que você caiu, que você ficou para baixo. Sim. Eu sou, se você me conhece um pouco, Danilo também, sabe que eu sou um cara ativo demais. Né? Eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Pelo menos fazia até dezembro, né? Então, para mim ficar numa cama
humanamente falando, é um tédio. Então, todos os dias ali em dezembro, janeiro, em janeiro, né, que eu estava em casa. Então, 5:30 da manhã tá dia. Então, eu amanhecia o dia, eu acordava. Aí eu escutava o vizinho ligando o carro, o vizinho saindo, abrindo o portão. Aí eu falava assim, eles estão indo trabalhar e eu não. Estou aqui numa cama. Então, aquele ali batia um tédio. Aí eu lembrava. Deus mandou eu ser paciente. Nesse momento eu sou paciente. Aí eu comecei a aproveitar esses momentos. Então ali eu não tinha autonomia de abrir a Bíblia, de ler alguma coisa na internet. Não tinha. A única autonomia, não tinha autonomia. Eu tinha que pedir para alguém ligar a TV, para assistir alguma coisa. Até uma amiga, e colega psicóloga, ela falou assim, eu tenho um livro muito bom, se você não puder ler, eu leio para você. Depois eu acabei conseguindo ler o livro. Eu voltei a ler. Mas eu comecei a usar esses momentos de baixa. Então foi nesses momentos de baixa onde Deus começou a falar comigo. Eu tenho um perfil protetor, Protetor. Então minha família eu sou o protetor. Eu quero abraçar tudo, eu quero cuidar. Esse foi o problema, porque quando eu saí, a minha esposa sentiu a falta, Inclusive de centralizar muita coisa em mim e ela não ter conhecimento. Então ela teve problema com o banco, pra você ter ideia. Porque eu não abria isso para ela. Homens, é importante fazer isso, Então ela teve muitos problemas, porque eu sempre centralizei muito, E quando eu não estava ali, Ela teve que dar os pulos dela e sofreu bastante com isso. Então todos esses momentos assim de crise, de deprê, foram os momentos que eu comecei a repensar. E ainda estou fazendo isso. Repensar muitas coisas, reorganizar muitas coisas, pensar na vida, pensar naquela correria frenética que eu vivia, ressignificar. Não, eu preciso fazer coisas mais significativas, mais organizadas, me posicionar melhor, ter mais foco. Comecei a reelaborar a minha vida, Entendi. Uma certa... E em algum desses momentos, você acabou sendo assim, ignorante com alguma pessoa que estava cuidando de você, ou até mesmo com a sua esposa? Não, nesse momento pós-hospital, não. Não, foi... Eu imagino que lá, antes da UTI, sim. Eu imagino, não lembro. Porque eu entrei num processo de ansiedade muito forte. Então, humano, instinto, não quer morrer, lutando para não morrer. Então, eu imagino que ali eu tenha, de alguma forma, feito alguma coisa, falado alguma coisa, Porque, humanamente falando, o estresse era muito forte. Depois, não. Porque o que eu recebia, o que eu recebia era amor, O que eu recebia era amor, o que eu recebia era carinho. As pessoas se aproximavam de mim sempre com essa postura. Para ajudar mesmo, Para ajudar mesmo. Tipo, não posso fazer muito, mas o pouco que eu faço é isso. Então eu tive desde pessoas que se colocaram para orar, e isso aconteceu. Foi um exército, Lá nos Estados Unidos tinha gente orando por mim, E pessoas que inclusive me ajudaram muito financeiramente. Então eu saí de cena, parei tudo, entrei no INSS, fiquei encostado, estou ainda. Então muitas pessoas nesse momento eles entraram com aporte financeiro. Que bacana. Foram contribuindo financeiramente. Então, é difícil de eu agradecer. Por que é difícil de agradecer? Porque o meu agradecimento ele tem que ser coletivo. Sim. Eu tenho que abrir e falar assim, muito obrigado você que me ajudou. Porque é muita gente. É muita gente. Um amigo meu, psicólogo também, ele mandou um áudio para mim, Que um vigia da rua dele falou assim, estou contribuindo com R$10. Nossa, olha isso. Com R$10. Eu falei assim, gente, pode ser que para ele os R$10 não signifique nada, Mas a atitude dele em não me conhecer, não saber quem eu era. Ir lá e falar assim, eu estou contribuindo, Então foi algo assim,
materializado, né? Foi o materializado. Mas a toda hora, até hoje, as pessoas mandando mensagem, estou orando por você. Você já voltou a trabalhar? Estou aqui, estou orando por você, estou voltando por você, estou orando por você. Ou ore por mim, né? Hoje tem, ore por mim também, porque ó, eu orei por você, mas ó, um amigo meu, ele orou por mim, ele mandou mensagem para mim, na outra semana ele foi entubado. Nossa. Daí depois eu liguei para ele, que ele saiu do tubo também. Ai, que benção. E eu falei assim, agora eu orei por você, né? Então eu tenho uma dívida muito grande que eu nunca vou pagar. Que é uma dívida de amor, né? Eu tenho uma dívida muito grande com muita gente. Pessoas que eu nem sei quem é. Que jamais vou pagar. Eu tenho uma música conhecida da minha época, de adolescente da igreja, né? Somos devedores uns dos outros, do amor que vem de Deus. Então eu sou devedor, né? Sou devedor de muita gente. Do amor que essas pessoas expressaram, né? Do amor de Deus que elas expressaram para a minha vida. E essa dívida eu vou tentar pagar, mas eu sei que eu não vou conseguir. Alex, mas é nítido assim, a gratidão que você tem, né, pelas pessoas e por Deus, principalmente, né? Por ter te dado mais uma oportunidade, né? E em relação a essa oportunidade, igual você mesmo comentou, o que você vivia antes que você não deseja mais viver agora? Boa pergunta. Eu não tenho essa imagem ainda. Na verdade, isso era uma angústia. Eu falei para você de propósito, né? Propósito é o caminho da bênção. E eu perguntava muito, por que então, Deus? Fala para mim. Na minha vida, eu passei por 3 episódios de quase morte. Então, foi uma quando eu criança, eu caí de um trator, embaixo de um trator, e eu quebrei a clavícula, não lembro qual agora. E eu recebi uma visita do pastor, o pastor Paulo Martins, na época, e ele falava, Deus tem um plano na sua vida. Você nasceu de novo, Deus tem um plano na sua vida. Então, lembra, né? Era de criança. O outro foi quando eu completei 21 anos, antes um pouco de 21 anos, eu sofri um acidente de moto, muito grave. O cara entrou na preferencial, bati com tudo, voei da moto, né? Caí. E ali foi um divisor de águas na minha vida, foi onde eu decidi, eu morava aqui em Camporão, decidi ir embora para Curitiba, onde eu comecei a faculdade de teologia, depois emendei a psicologia, e o outro foi agora. E, então, quando eu era criança eu não tinha essa consciência, né, mas alguém me disse e isso ficou gravado. Nesse episódio da moto eu percebi, né, eu poderia ter morrido, né, mas eu pude inclusive conversar com a pessoa que me atropelou depois, né, tranquilizar a pessoa inclusive, que ele mesmo não acreditava que eu estava vivo, depois de um acidente daquele, né, e agora passando por isso novamente, né, por essa situação de quase morte, que essa é muito mais forte do que as outras, né. Então, isso mostra o quanto ou o que é realmente a vida. Então você me pergunta, existem coisas que você não queira... Como é que foi a pergunta, você lembra? Alguma coisa que você vivia antes que agora você não deseja mais fazer? Isso. Então você me pergunta, né? Então é a questão do propósito, eu perguntando para Deus, qual é o propósito que o Senhor quer de mim, qual é a minha missão? E eu ficava com aquela angústia. E orando, pedindo a Deus. Então eu conversei com uma amiga minha, e ela pegou e falou assim, para com isso, não viva essa angústia, apenas viva o que Deus te deu. Né? Umas 2 semanas conversando com outra pessoa, mesma coisa, né? Viva a vida que você recebeu de volta. Então, eu não consigo fazer uma lista de coisas que eu não quero mais. Mas hoje eu estou pedindo a Deus que me dê discernimento para reconstruir essa vida, essa nova vida, esse novo momento. Vamos fazer uma análise então, questão profissional. Você acha que hoje você vai querer trabalhar menos do que antes? Ter mais um convívio dentro de casa? Isso sim. Eu não sou um workaholic, mas eu gosto de trabalhar. Eu amo trabalhar, sabe? Desde criança.
né? Trabalhar para mim é algo gostoso, entendeu? Ficar em casa é algo gostoso também, é algo delicioso também. Mas eu tinha aquele pensamento de improdutividade. Entendi. Então, pegava férias, ficava um pouco de férias, já queria voltar a trabalhar. Porque eu me sentia improdutivo. E esse pensamento eu já vinha construindo. Inclusive eu trabalho esse. Mas o que é pra você ser improdutivo? É tá parado ou não tá ganhando dinheiro? Não, tá parado. É tá parado. Tá parado. Então se você tá em Sabe casa, aquele vou cortar uma grama, sabe aquele negócio vou... sabe aquele negócio do quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro? Era o meu caso. Né? Nunca olhei para o dinheiro, e sim para o trabalho. Entendi. Sempre gostei de fazer. Eu acabei cortando você, né? Tá em casa, vamos pintar o muro, vamos cortar a grama, vamos dar uma geral no carro, né? Eu não consigo ficar parado, né? Eu sou elétrico, né? Então, é hiperativo? não chega a ser hiperativo. O hiperativo ele tem uma ansiedade muito forte nisso, né? No que ele faz. Não, eu gosto de curtir aquilo. É uma curtição. Entendi. Né? Vamos cortar a grama lá na sua casa? É uma curtição. Para mim aquilo ali é um... Terapia. É a mesma coisa que pescar, né? É a mesma coisa que Entendi. pescar. Então, estar fazendo alguma coisa é algo, né? Lógico, dentro de coisas que eu gosto de fazer, né? Ah, é que faz de tudo. Não, desde coisas que eu gosto de fazer. Mas é uma terapia, sim. O trabalho para mim ele é uma terapia. Hoje, a necessidade é administrar isso. Administrar o tempo do trabalho, o tempo que eu faço a doação para os outros e o tempo que eu tenho para mim. E esse tempo que eu tenho para mim envolve esposa, envolve filhos, envolve a família, envolve a casa. E você acha que você não tinha esse tempo com a família ou que você tinha um tempo muito pequeno? Eu negligenciava esse tempo. Tudo que envolve vida pessoal. Eu gosto de fazer exercício físico. Por mais que eu seja um cara gordinho, eu não sou sedentário. Eu gosto do exercício físico, eu ando de bicicleta. Até corrida eu faço, né? Mas não com a disciplina que eu deveria fazer, que eu poderia fazer. Porque eu gosto de fazer. Então, se eu colocar uma disciplina, eu faço isso tranquilo, porque eu gosto. Mas eu não faço porque eu tenho que atender, que eu tenho que fazer tal coisa, que eu tenho que não sei o que lá. Eu acabo negligenciando. Né? Gosto da música. Poderia estar estudando música, eu gosto. Mas não faço porque tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Entendeu? Poderia estar em casa. Hoje mesmo, todo dia cedo a gente acorda, a gente toma um café, a gente lê a Bíblia, a gente, né, discute aquela história bíblica. Né? Isso hoje? Hoje. Antes não? Não, antes era... Vamos comer um pãozinho? Bora! Lógico que hoje, né, por ainda não estar na vida, não ter retomado, né, a rotina profissional, e isso ainda está tranquilo. Por mais que todo dia eu tenha uma rotina dentro dessa reabilitação. Mas isso é uma coisa que veio para ficar. Que bacana. Né? Veio para ficar. É um hábito que veio para ficar. Entendeu? E outras coisas estão sendo construídas, né? Dentro desse percurso. Então, assistir um filme que quer, assistir uma série que quer, ler um livro que eu quero, ler mais a Bíblia, entendeu? Conversar com algum amigo. Ter um tempo ali, né? Hoje está difícil, né? É virtual que as coisas acontecem, mas ter esse tempo é possível. Igual você comentou que o que te deu força para pedir para Deus te dar mais uma chance foi tua filha. E agora Deus está te dando uma chance para cuidar da sua filha. Então é esse tempo que você... E ela tá cobrando, viu? A filha tá cobrando. É legal. Porque... querendo ou não, criança, aí você acaba gastando um tempo maior, né? E como que era o seu tempo antes com a sua filha e agora? Antes você chegava em casa, você era um pai e um marido presente, ou você chegava em casa e ia estudar, ia fazer uma coisa diferente? Você estava presente quando estava em casa? Minha filha completou 1 ano em novembro. Uhum. Tá?
Eu acho que desde quando eu casei, a vida já começou a passar por essa transição. Do estar presente em casa. É uma cobrança da esposa. Uma boa cobrança, uma ótima cobrança, uma maravilhosa cobrança. Tô falando isso porque ela vai assistir. Mas todas cobram. Todas cobram. É normal. Uma cobrança muito boa, Muito né? boa. É uma coisa muito boa para te desligar, né? Uhum. Na verdade, o casamento é assim, né? Um ajudando o outro, um cobrando o outro, um falando pro outro, né? Os dois somam e crescem juntos, né? Nesse período. E isso tem acontecido lá em casa. Na nossa vida, eu brinco com ela. Você agora vai ficar tudo bem? Eu disse, não. Você casou, desde mesmo que você casou comigo, as coisas não vão ficar bem. Porque toda hora a gente está aprendendo alguma coisa. Toda hora estamos passando por algum processo de aprendizagem, né? E assim a gente vai edificando, né, a vida, né? Deus vai ministrando e a gente vai se desenvolvendo. Então, perdi. Me empolguei. Questão do tempo, de estar presente. Isso. O tempo de estar presente. Então, já vinha, né, esse processo ele já vinha sendo construído. Eu já havia essa cobrança minha mesmo, só que eu não conseguia. Vinha, eu vou deixando, vou consumindo, eu gosto, né? Então, isso eu ia permitindo, né? Então, hoje eu já consigo ter o pensamento de delimitar certas coisas. Então, aqui, esse tempo é reservado para isso. Esse tempo é reservado para aquilo. Então, eu já trabalhava isso nos grupos, né? Que eu trabalho, os treinamentos, sobre a tríade do tempo. Você estabeleceu o que é urgente, o que é importante, o que é circunstancial. Então, eu já tinha essa construção já. Mas assim como cristãos no mundo real, que você tem a oportunidade de colocar em prática aquilo que você crê, os seus princípios, da mesma forma, teorias que eu trabalho no dia a dia profissional, nesse momento eu estou colocando em prática de uma maneira muito mais significativa. Entendi. Entendeu? Ah, bacana. Perdi, mas não consegui me encontrar, né? Se achou aí. Interessante, porque querendo ou não, a gente tem a sensação, né, de ver a vida de um modo diferente, porém a gente demora para viver realmente isso, né? Para começar a colocar em prática essa mudança, deixar de fazer algumas coisas que não seria prioridade naquele momento, até mesmo questão do horário, né, da organização do tempo, tudo. Mas o que é interessante a gente ver, né, por tudo que você passou, né, pela oportunidade que Deus te deu, é a gratidão do momento, né? Você viveu o momento. Viveu o momento, está 100% presente. Você saber que aconteceu questões aí que você teve que passar por fisioterapia, recuperação, você está fazendo ainda, né? Mas você está grato por isso e dia após dia você vê evolução, né? Dia após dia você vê que você está melhor. O corpo reagindo. O corpo reagindo, né? Isso é muito interessante. Alex, obrigado, né, por ter aceitado essa oportunidade da gente estar aqui batendo um papo. Para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho para nós o que realmente agora é importante para você. O que é importante em relação à família, em relação a Deus, né, em relação à sua esposa, em relação à sua filha. Eu sei que você é muito grato pelas pessoas que te ajudaram, né, e isso você vai carregar para o resto da vida, né? Mas assim, o que toca mesmo no seu coração em relação à sua esposa, sua filha e Deus? Você especificou, né? Se você tivesse que mandar uma mensagem para sua filha, para sua esposa e para Deus, como se Deus estivesse assistindo nesse momento, o que você passaria nesse momento para eles? Você me pegou agora? Por que você me pegou, né? Narrar a cena é muito mais fácil de falar de sentimento. Eu narrei, falei muita coisa aqui. Mas
vamos usar um jargão aqui, né? Quando a situação fica difícil mesmo, né? Quando a situação pega firme mesmo, quando você é provado, né? É provado mesmo ali como aconteceu, né? A vida foi provada, né? O corpo foi provado, né? Nessa situação, eu fiquei sem chão, né? Eu fiquei sem chão, eu fiquei numa cama, fiquei completamente dependente. Eu perdi todo o comando que eu tinha de tudo, né? Na vida, de tudo. No caso da minha esposa, ela teve que assumir todo esse comando. Esse dia ela falou assim, eu me dei bem, né? Com certeza. Ela que cuidou de mim. Eu tô olhando pra câmera para ela me ver. Né? Foi ela que assumiu, ela teve que assumir. E quem, né, acompanhou e acompanha sabe o quanto foi difícil para ela. Né? O quanto foi difícil para ela assumir tudo isso. Mas ela assumiu. Ela assumiu, pegou a sua manga e foi para dentro. Né? Enfrentou a situação. Teve também os seus perrengues. Não foi só eu, ela teve os dela também. Mas procurou aprender, né, tudo. E nesse período todo nunca faltou amor. Né? Muitas vezes eu questionava, né? Gente, ela está cansada, está estressada. Vai me abandonar. vai pedir arrego, nenhum momento, né? Pelo contrário, né? Às vezes, nesse momento que a gente fica para baixo, algumas coisas que eu falo, ela, para com isso, né? Para com isso, eu tô aqui, né? Tô aqui se desdobrando, né? Filho, filha e marido. Virou 3 filhos, na verdade. Né? Tendo que lidar com tudo isso, né? Então, acho que ela é a parte que ninguém vê, né? Mas é a parte que mais atuou em todo esse processo. Né? A filha vinha de um processo, né? Já vinha de um processo de desenvolvimento que ficou um delay na minha cabeça, né? Porque quando eu fui para o hospital, ela mal andava. Quando eu voltei, ela estava correndo. 40 dias, deu um salto, né? Muito grande, né? Nesse processo todo ali. Então ela teve que lidar, cresceu, né? Houve um desenvolvimento ali. O Gabriel, adolescência, auge da adolescência, que também está tendo seus perrengues, né? Por causa da pandemia, que não pode sair de casa, que não vai na escola, que faz tudo virtual. Sabe? Então criou-se também uma situação ali. Então todos tiveram, né, os seus perrengues, mas todos venceram. Então eu oro, né? Eu termino falando isso, né? Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos dando discernimento, direcionamento, para que essa reconstrução ela seja significativa. Quando você me convidou para falar, eu falei, mas o que a gente vai conversar lá? Aí eu lembrei de uma música do Kleber Lucas, que ele fala assim, eu não sei o que dizem os astros, nem as cartas de tarô, mas eu sei que Deus me deu a vida para valer a pena. Então, Deus me deu a vida para valer a pena. Então, que Ele me dê discernimento, direcionamento, para que a minha vida realmente valha a pena. Para que isso realmente aconteça. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Irmão, obrigado. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Fica com Deus. Você Até também. a próxima. Um abraço. Abraço, pessoal.